E tudo se encaixou como uma mão dentro de uma luva. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Edem Brito de Literatura e hoje eu quero analisar A Mão e a Luva, romance publicado no ano de 1874 por Machado de Assis. Nós temos ali como personagens centrais da história um grupo ali composto por seis pessoas, três mulheres, três homens. As personagens femininas. Nós temos a Guiomar, Madame Oswald e uma baronesa. Essa baronesa, ela é madrinha de criação da Guiomar, o nome dela hora nenhuma aparece na história. A Madame Oswald é a governanta daquela casa, ela mora ali com aquelas duas mulheres. Personagens masculinos, nós temos o Estevão, o Jorge, além dos dois, nós vamos ter também o Luiz. Fechamos ali com aquelas personagens principais que terão maior destaque e aparecimento também na obra, ok? Fechamos aqui com aquelas personagens principais que terão maior destaque, que aparecerão em maior quantidade na obra. Os demais são secundários. O enredo da história nós temos que o Estevão, ele teve um flerte com a Guiomar durante um período. Ele acaba se mudando para a cidade de São Paulo, fica distante alguns anos ali do Rio de Janeiro. Quando ele retorna, ele começa a trabalhar em sociedade com um amigo dele, o Luiz, que era vizinho da Guiomar. O Estevão não sabia que a Guiomar morava na casa ao lado. Acabam se encontrando, começam ali a conversar. O Estevão se declara para Guiomar, recebe um não como resposta. Ela não pretende ter um relacionamento com ele. Então, a história segue. Quando a história segue, o que vem a acontecer? A baronesa, aquela madrinha de criação da Guiomar, o maior interesse dela é que a Guiomar se case com o Jorge, que é sobrinho dela. O Jorge é um rapaz. Então, está muito interessado em trabalho, em crescimento ele não tinha grandes ambições. Para ele, um relacionamento com a Guiomar era excelente, caso eles se casassem, porque quando a baronesa morresse, a herança ficaria para os dois, teriam uma vida sossegada e estava tudo ótimo. Agora segue, mais adiante, acaba que em um determinado momento, o Luiz começa a se aproximar da Guiomar. Como eu disse alguns minutos atrás. O Estevão, carta fora do baralho, tchau pra ele. Guiomar não quer. Percebendo ali que o Luiz estava se aproximando bastante da Guiomar, a ponto de ele se declarar para ela, Madame Oswald, que incentivava o relacionamento dela com o Jorge, vira para o Jorge e fala assim: se declara, peça ela em casamento. Só que o Jorge não vai pedi-la em casamento diretamente para ela. Fala assim: Guiomar, você quer se casar comigo? Não. Ele faz o pedido para a baronesa, porque a baronesa queria realmente aquele casamento. E o que vem a acontecer? Ela pede um tempo ali para pensar e tudo mais nisso, como o Luiz já tinha se declarado e ela meio que ficou balançada por aquilo que o Luiz tinha dito. O que ela faz? Ela consegue mandar um bilhete para o Luiz e esse bilhete dizia: faça o pedido. E aí ele escreve uma carta, manda para a baronesa. Naquela carta ele estava pedindo a mão da Guiomar em casamento, se declarando, dizendo que gostava dela e tudo mais. E aí a baronesa chama a Guiomar para uma conversa e fala assim: olha, você vai ter que decidir entre os dois. Ou ela se casaria com o Jorge, ou ela se casaria com o Luiz. O que vem a acontecer? Ela pega, pensa ali durante alguns instantes, vira para a baronesa e fala: eu escolho o Jorge. Talvez seja o ápice da história. A baronesa olha para ela e fala assim: não, você me disse o Jorge porque você sabe que esse era o meu desejo. Só que o seu coração está escolhendo o Luiz. Então é com o Luiz que você vai se casar. Beleza, é organizado o casamento. E o que vem a acontecer? Um pouquinho antes do casamento, um pouquinho antes da cerimônia, o Luiz, que era um advogado e tinha ambições, foi eleito deputado. Então ele tinha aquela ambição política também. O que vem a acontecer? Cerimônia de casamento, Estevão, aborrecido com o agora, vamos assim dizer, ex-amigo, não vai, é claro, e ainda pensa em tirar a própria vida. Só que o Estevão não tem coragem de fazer isso.
Dando prosseguimento, o Jorge ficou ressentido durante um tempo, mas ele realmente não tinha ali aquela paixão, aquele amor pela Guiomar. Então, para ele, tanto faz, tanto fez. Ocorre o casamento, em determinado momento, marido e mulher conversando, e ela fala: Eu vi em você algumas características assim, eu vi outras assim, o que dá a entender o quê? Que ela viu coisas positivas que o Estevão tinha, que o Jorge tinha, ela viu tudo isso no Luiz. E aí é bem perceptível naquele momento que ela também tinha ambições e que o fato dele ser eleito agora deputado correspondia bastante a essas ambições. E aí o Machado termina o livro falando que aquelas ambições da Guiomar e as ambições do Luiz se encaixavam como uma mão dentro de uma luva. É coincidência, então, ele ter posto esse título? Sem sombra de dúvidas, não. Se você é meu aluno presencial ou já foi em algum momento, já me ouviu dizendo que não existem coincidências, existe intencionalidade. Se inscreva no canal, deixe o like nesse vídeo, nos ajude a continuarmos crescendo. Um grande abraço e até as nossas próximas aulas.